Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 20 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, do professor Allan Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos. E nós estamos exatamente no mês de setembro de 1860. É sempre bom lembrar, né, Aramita, a história da Revista Espírita. Eu vou pedir para ela lembrar rapidinho como é que era feito esses periódicos, e logo depois nossa irmã Carlinha irá fazer a nossa prece de gratidão. A Revista Espírita, como disse, era um laboratório onde ele recebia as comunicações, onde também faziam as reuniões mediúnicas para fazer a interrogação dos espíritos, né, sobre os assuntos que ele tinha no momento, seja notícias que davam no jornal, seja cartas que mandavam solicitando algum acontecimento numa outra região. E através dessa tribuna livre, ele ouvia a opinião de todos e refutava sobre tudo. E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que o Kardec diz é assim: tudo discutiremos, mas nada disputaremos. Então não tinha disputa, tinha discussão no sentido de cada um colocar o seu ponto de vista. E ele permitia tanto aos que eram a favor quanto aos detratores do espiritismo, e ele respondia em cima disso. Então daí muitas coisas que foram publicadas na Revista Espírita depois foram para as obras, tanto no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns, como na Gênese. As partes ele depois colocou. E era uma vez por semana. Uma vez por semana. E foram quantos anos? 12. E a publicação dos boletins? A publicação da revista era quantas vezes? O periódico mensal. Era o quê? Era mensal. Então, e interessante que, apesar a Anitta falou que eles discutiam tudo, mas que fosse só do interesse da doutrina. Ele não deixava o assunto divagar para outros temas. Então, era bastante pertinente para a doutrina. Né? Ele ficava atento ao seu único propósito, que eram os estudos sérios da doutrina espírita, para compilar. E ele tinha vários correspondentes, né, Aramita? E mais de 1000 centros pelo mundo. Ele recebia, por isso que a gente diz assim, Kardec utilizou mais de 1000 médios, pautado nisso, nessas correspondências que ele recebia de vários lugares do mundo mesmo, vários lugares, casos realmente voltados ao intercâmbio mediúnico, né? Aos fenômenos mediúnicos. Jesus amigo, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de encontro. Ajuda-nos a compreender essas lições tão bem formuladas, que nos ajudam também a abrir nosso entendimento, a aprofundar assuntos e nos trazer para uma compreensão mais clara da realidade. E ajuda-nos, sobretudo, a não esquecermos dessas lições no dia a dia, na hora da prática. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ainda estamos no título O Maravilhoso e o Sobrenatural, que ele está refutando críticas sobre os espíritas gostarem do que é maravilhoso, do que é sobrenatural, porque é uma tendência do homem, e ele está nessas refutações. Que é relativo à existência e manifestações dos espíritos. E ele continua falando aqui, porque ele disse que no parágrafo anterior ele fala assim, que muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as ficções. Dá-se a mesma coisa com quem quisesse julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Ou seja, não ia entender o assunto e ia falar de superficialidades. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa.
Só e então a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda a prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. Rossini foi um grande músico, compositor italiano, que, só para deixar claro, ganhou fama por 39 óperas e se aposentou aos 30 anos. E ele era super erudito. E o Rafael é considerado um dos mestres da arquitetura e da escola de Florença. Então, qualquer pintor pode falar mal de quem está dando as regras do jogo, né? E não é assim. É preciso conhecer a fundo o assunto. E várias pessoas se arvoraram a criticar o espiritismo. E o Kardec deixava bem claro que essas pessoas que faziam essa crítica não conheciam o espiritismo. Toda a crítica feita pelo espiritismo era de forma muito en passant, um caso isolado. O Kardec, quando se predispôs a estudar, ele estudou vários, centenas de casos, para poder chegar. Então, daí a ciência da observação. Aí a criatura vai e faz uma observação, por exemplo, tinham muitos charlatães. E aí esses charlatães, a pessoa via uma apresentação que era mentirosa, era uma mistificação realmente. E aí pronto, pegava aquilo ali e fazia uma redundância. Todo o espiritismo só tem charlatão. E não é isso, né? Então, para isso, essa ciência da observação. E realmente, o pior crítico é aquele que quer criticar sem conhecer absolutamente nada. E o próprio Kardec conheceu o espiritismo, ou as mesas girantes, em 54. Ele passou de 54 a 57 compilando, escrevendo, antes de publicar e manifestar alguma coisa. Não foi assim, por isso que ele fala estudo sério, conhecimento, observação, fez a Sociedade Espírita, ela tinha um regimento com regras que eram cumpridas e rígidas. Então, ele passou 3 anos estudando, compilando, antes de fazer a primeira publicação. No ano seguinte, 58, que começa a Revista Espírita, quando ele começa a juntar pessoas para fazer esses escritos, porque já tinha alguma coisa baseada nos estudos e nas observações. Então, não foi assim, vi, acreditei e pronto. A primeira coisa que ele fez, e diz na biografia, que ele duvidou, que ele achava que aquilo não era uma coisa séria. Mas quando ele foi numa reunião séria, ele se interessou pelo estudo. E aí, alguns críticos disseram, né, nas outras obras, mas não dá para estudar tudo isso, então, igual ele. Então não critica. Se não sabe, se não dá para estudar, então não dá para falar. Sim. O Espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. Que seja, mas pelo menos discutir apenas esses pontos, pois com relação aos demais, ele nada tem a dizer e pregais em vão. Tem uma nota aqui que diz o seguinte, que nesse ponto do texto há, em O Livro dos Médiuns, uma frase que não consta no original da revista, que a frase é a seguinte: atacando o que ele próprio refuta, o crítico, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo, porque eles atacam o que eles mesmos o que os espíritas já refutam. Então não precisa o crítico dizer, está falando besteira, né? Sim.
E é interessante essa primeira frase, assim o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou até mesmo sobrenaturais. Hoje eu poderia falar assim, o fato de nós colocarmos o nome de uma instituição espírita, o nome Chico Xavier, por exemplo, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, Allan Kardec, e se intitular espírita, isso não garante que é uma casa espírita. Então, às vezes você é convidada a ir a uma instituição espírita e você vai chegar lá, você vai ver muito mais uma umbanda do que um espiritismo. Mas ela se autodenomina espírita e não é. Então você vai ver imagens, você vai ver um ritual na hora do passe, você vai ver pessoas vestidas de branco, algumas descalças. Você começa a ver coisas que não são da doutrina espírita, mas que acabam sendo inseridas na instituição. Então assim o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Às vezes nós vamos ver instituições espíritas que realizam reuniões de desobsessão pública, isso também não é espiritismo. E o fato de ter ali 10 médios, 15 médios naquela balbúrdia fazendo incorporação simultânea, isso não quer dizer que o fenômeno é autêntico. Então ainda hoje, se Kardec estivesse aqui dizer, mas isso não é espiritismo. Mas é centro espírita, mas não é espiritismo. Outra coisa que a gente também passou a rotular, abrir um centro ali, tem um médio de cura. O centro espírita é só para cura. As pessoas vão para lá para cura. Isso é espiritismo? Não, é um centro de cura. Se não tem estudo espírita, não é espiritismo. Outra coisa, médios que incorporam e fazem cortes e as pessoas rotulam isso de espiritismo. Isso não é espiritismo. Porque tudo que a gente acha que é médium, que é voltado à comunicação com o mundo espiritual, a gente rotula isso de espiritismo e não é. E o pior é nós espíritas rotularmos. Então, espiritismo está pautado nas obras básicas. E você não vai encontrar isso nas obras básicas. Então, hoje Kardec também diria, isso aqui, essa instituição com atividade mediúnica pública, com 12, 15 médios ao mesmo tempo falando nessa balbúrdia, isso não é espiritismo. Um médico que incorpora e que abre a instituição só para cura e que lota, isso não é espiritismo. Recebe dinheiro para consulta. Nossa, aí é para acabar, aí ficou pior ainda, né, Aramita? Porém, até onde vai a crença do espiritismo? Perguntarão. Vede, observai e saberei. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então está dizendo aqui, né? Nada de eu li um livro, já sei tudo. A gente lê 3 vezes e ainda não sabe, né? E aparece coisa nova. E aparece. Isso aqui chega me emociona, porque uma das coisas, o espírita com preguiça de ler, ele vai ser um péssimo espírita. Porque ele vai ser um espírita sem conhecimento, então ele vai ser um péssimo trabalhador. Então ele vai estar repetindo o que ele ouviu numa palestra, o que ele viu de outro trabalhador, porque ele tem preguiça de estudar. Então é aquilo que ele diz aqui, ó. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia e em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então é necessário nós realmente nos curvarmos perante o livro, rabiscar, anotar,
pesquisar, que é esse o convite do EOS, né? A gente não faz leitura de obra, ninguém vem para cá para estar lendo obra. A gente pesquisa. Você viu ainda há pouco a nossa querida Carla aí citando Rossini e Rafael. Então não é uma leitura corrida, isso aí a gente faz em casa, em cima da cama, deitado. Quem quer estudar uma obra espírita, vai para uma bancada, pega a caneta, pega lápis, abre o computador, pesquisa, aí sim, porque é uma ciência. Então, uma pessoa que não estuda o espiritismo é um péssimo trabalhador. E detalhe, só prejudica a doutrina. E ao invés de você atender muito bem a pessoa que Jesus traz para a instituição, você acaba atendendo muito mal. E ao invés de consolar, você acaba não fazendo consolo. Porque a doutrina não é estar dentro do centro espírita. A doutrina é apresente a ela a doutrina. Como é que você vai apresentar se você não conhece o Consolador prometido? Então é necessário sim estudo, e estudo sério. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Você querer ver todo o espiritismo numa reunião mediúnica. Numa palestra pública. Numa palestra pública, você vai para uma reunião mediúnica e pronto, você vai resumir todo o espiritismo naquela reunião mediúnica. Ou numa palestra pública. Não dá. O palestrante disse. Ontem alguém fez uma pergunta, daqui a pouco eu não costumo responder pergunta quando a gente está fazendo o evangelho, mas como estava ali dentro do tema, e aí eu bati o olho na hora, porque normalmente eu não leio, eu digo, bem, se eu bati, vou responder. Daqui a pouco a pessoa já faz outra pergunta. E quando diz eu estou iniciando, eu digo, você vai ter que estudar o Livro dos Espíritos. Daqui a pouco, não, mas eu já li isso, então vai estudar agora. Porque se tivesse estudado, não estaria fazendo esse tipo de pergunta. Pediu para apanhar, né? E aí acabou ficando tadinha, chateada. Mas é isso, tem que estudar. Não tem como, tem que estudar. Quem estuda, as perguntas ficam diferentes. Quem não estuda, fica pergunta superficial e besta. E o Livro dos Espíritos já tem 1019 perguntas. Quem não quiser ficar na superfície, precisará não de algumas horas somente, mas de meses e anos para sondar todos os seus segredos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou passatempo. Dirão, certamente, que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Que seja, nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos levianamente de um assunto que não conhecemos. E aí, o crítico que se diz sério não pode ser sério se ele não tem essa posição e não estuda e critica. Kardec é danadinho, né, mesmo? E ele fala, né? Se não tiver tempo para tais estudos, ele diz tudo bem. Porque qual foi o que ele fez? Ele teve dedicação exclusiva para isso. E olha, gente, se a gente soubesse a quantidade de correspondência que ele recebia e ele respondia, sem máquina de escrever, sem computador, sem caneta esferográfica, sem luz, sem eletricidade. E ele dormia altas horas da madrugada, estudando, respondendo, observando, compilando e escrevendo. Quem de nós se arvoraria a tal disposição e a tal trabalho? Tinha que ser um missionário muito do seu especial, porque além de tudo isso, para ele escrever essa revista, o que ele fazia? Ele lia todos os jornais da França, mais os jornais que mandavam de fora, porque tinha notícias sobre o espiritismo, que ele colocava na revista, que ele
ia, às vezes perguntava de São Luís se podia invocar tal pessoa que suicidou e saiu no jornal, tal pessoa que apareceu um caso em tal lugar, a rainha de Oude que foi invocada. Então ele tinha um trabalho gigantesco e ele o fez com diligência. É isso mesmo. É perfeito. Quando ele fala aqui da seriedade, da dedicação, ele diz assim: olha, ninguém aprende espiritismo em 2, 3 horas, é necessário realmente. Olha, a gente está estudando, já faz algumas décadas, e toda vez que a gente pega uma obra espírita para estudar, a gente encontra um tanto de informações que antes a gente não tinha encontrado. Porque à medida que a gente vai amadurecendo a nossa linha de raciocínio, de reflexão, a gente passa a enxergar nuances dentro da obra que antes a gente não tinha enxergado. Então ela é uma obra sempre atual. Sempre atual. Por isso, sempre devemos estar manuseando as obras espíritas. Resumimos o assunto tratado nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Ou seja, todos os fenômenos, sem exceção. Se for fenômeno espírita, ele quer dizer, tem uma alma que está por trás disso. Não é nem leitura de mente, não é nenhuma coisa que é por acaso, nem vamos dizer assim, um milagre, né? Não é magnetismo. Tem uma outra inteligência, que são os espíritos, fazendo tal fenômeno. Segunda, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos não têm nada de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Ou seja, não é uma coisa que está acima das leis, né? Sobrenatural é que está acima das leis naturais, que está além da natureza. O que ele está querendo dizer é coisa daqui mesmo, é a natureza, somente são as almas sem o veículo do corpo, que podem se manifestar, que apenas a grande maioria de nós não os vê, mas tem quem os veja, quem os sinta e quem receba as suas comunicações e outros fenômenos que precisa ter para isso acontecer. Muito naturais. Muito naturais. É porque aquilo que a gente chama de maravilhoso é aquilo que a gente não conhece. Né? Aquilo que a gente não conhece, né? É igual a história lá dos ancestrais, quando chega lá nos filmes, chega alguém em fogo, o fogo, e pronto, coitado, mesmo os índios, né? Que maravilha, olha só como pôde. Então eu achava aquilo sobrenatural, mas é uma coisa natural, é a pólvora. Mas para os índios aquilo era algo o quê? Maravilhoso. Quando se fala de mediunidade é a mesma coisa. A comunicabilidade dos espíritos é um fenômeno natural, gente. Eu não preciso... Às vezes a gente acha que a gente só tem contato com o mundo espiritual se nós formos espírita. É um fenômeno natural, independe se tu és espírita ou não. É um fenômeno, isso faz parte do ser humano. O espiritismo, ele explica o que já existe. Então, todo ser humano recebe influência dos espíritos. Todos, sem exceção. O espiritismo nos ensina a identificar se é uma influência boa ou se é uma influência má. E nos ensina a resistir contra o mal. Mas é um fenômeno autêntico. Então, quando você vê uma mesa balançando, se sacudindo, no fenômeno das mesas girantes, é um fenômeno natural. É um fenômeno, porque não é algo comum, mas é natural. Terceiro,
Muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Foi o que acabamos de dizer. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há que o Espiritismo demonstra a impossibilidade, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Então tem coisas que na verdade não é sobrenatural. É realmente falso o quê? mesmo. Superstição. É superstição mesmo, é falso mesmo. Por exemplo, as fadas, os duendes, os bruxos. Isso são superstições. Boto que a cor de gente... rosa. O boto cor-de-rosa que Aqui engravida as moças. Isso são só outras maneiras de explicar o que não quer saber. Quinto, embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Peter Pan, Sininho, Tudo, né? Não, Ah, é. isso é espírito. Gente, além de todas essas coisas, é para a gente ver como se resumimos o assunto tratado nas seguintes proposições. Olha o encadeamento para ficar bem fácil para todo mundo. 1, 2, 3, coisas bem simples, pequenas frases, pequenos textos que vai explicando o que é o Espiritismo e o que são e como são os fenômenos espíritas. Professor, né? Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Falou que não sabe, é porque não sabe, não pode falar, né? Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando o estudo sério, perseverante e aprofundado. Novamente, né? Ele frisa isso. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já tenho 20 anos de espiritismo. Aí tu vai ver, a pessoa oscila mais do que... Entendeu? O cidadão, ele é um frequentador de casa espírita, nunca se dedicou a um estudo, vem 6, 7 meses, passa 3, 4 anos longe. Então eu posso dizer que é um simpatizante. Nunca leu as obras básicas? Nunca leu as obras básicas, passou realmente assim de forma superficial. Aí fica difícil, como pode, né? Como pode? Leu romances absurdos. Leu romance, e isso é outra coisa que é assim, as pessoas acham que todos os romances mediúnicos são espíritas. Não sei aonde que leu isso. O que caracteriza um romance ser mediúnico? Se ele está pautado nas obras espíritas. Porque nós sabemos que existem espíritos que não têm conhecimento de tudo e podem dar lições falsas, erros. Entendeu? Então, o fato de ser mediúnico, isso não quer dizer que seja espírita. Por isso que a gente sempre se preocupa com quem é o médium. E a pessoa ainda diz assim, mas ele não vive disso não, ele doou toda a renda, como se isso fosse garantia de Espírito sério. de espírito sério, e não é. Tá bom? Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido nos seus conhecimentos fora dos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e que sua refutação se faça, não por simples negação,
mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causas mais lógicas do que aqui lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Aí, Kardec já deixa... Já não encontrei ninguém, né? Depois de mim... que pudesse fazer essa crítica, porque ninguém se arvorou a fazer um estudo sério, né? Então não pode falar. E é bom que isso fica para nós em todas as situações, né? A gente não pode sair falando do que não sabe, e é bom se aprofundar, vendo, como ele diz, quem é um espírita que sabe, né? É aquele que se dedica, que estuda seriamente, com profundidade, com disciplina. E assim vamos fazer mais uma pausa, porque ainda continua esse tema do maravilhoso, do sobrenatural. Lembrando que também está lá no EOS, no canal, no Livro dos Médiuns, já ticadinho pela tia. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.